Olá, adorador! O Salmo 140 é intitulado Ao Mestre do Canto, Salmo de Davi. O tema que ele traz é semelhante a muitos outros salmos de Davi, nos quais ele clamou a Deus em tempos de angústia. Ao que parece, as circunstâncias que serviram de pano de fundo para esse salmo se deram durante os anos em que Davi era parte da corte do rei Saul, quando a paranoia e a inveja de Saul estavam se desenvolvendo. Tudo indica que ele estava lidando com calúnias levantadas contra ele. Muitas vezes na vida de Davi, ele sofreu sob a pressão de homens difíceis. Eram homens violentos que tramavam o mal, planejavam o que era mal e praticavam o mal. Inclusive, parte do versículo 3 foi citado em Romanos 3,13, como parte das evidências que Paulo reúne para provar a depravação do coração humano. Este salmo desesperado de Davi nasceu nessa época em que ele estava sendo caluniado por homens maus e violentos que estavam apenas esperando uma ocasião para aplicar a violência ao seu discurso mentiroso. Note que neste salmo não existe nenhum prelúdio de louvor como os salmistas costumavam fazer. Davi começou direto clamando ao Senhor. Segundo Charles Spurgeon, naquela época, pensava-se que as serpentes inseriam o seu veneno pela língua. Então os poetas usavam a ideia como expressão poética, embora seja certo que a serpente fere pelas presas e não pela língua. Nos versículos 3, 5 e 8 aparece a palavra selá, que indica algum tipo de pausa, seja para uma expressão musical, ou para pensamento cuidadoso e meditação, ou para ambos. O fato de aparecer 3 vezes indica que a profunda pecaminosidade do homem é digna da nossa cuidadosa reflexão. Davi pediu ao Senhor que o guardasse daqueles homens ímpios e violentos que esperavam fazê-lo tropeçar em uma série de cordas, ciladas, redes e armadilhas escondidas. Davi sabia da existência dessas armadilhas e colocou sua esperança na ajuda de Deus. Aqueles homens violentos caçavam Davi como se ele fosse uma fera perigosa, mas o Senhor o preservou. E nos nossos dias, como são as armadilhas colocadas para nós pelo nosso velho inimigo? Ele lança as iscas sedutoras da honra, do prazer e do lucro e aguarda pacientemente até que mordamos a isca e nos encontramos enredados e presos nas suas armadilhas. Se um homem piedoso puder ser persuadido, subornado, intimidado ou irritado, os ímpios com certeza tentarão fazê-lo. Eles estão prontos para distorcer suas palavras, interpretar mal suas intenções e direcionar mal seus esforços. Estarão dispostos a bajular e mentir e se tornarem mesquinhos até o último grau para que possam cumprir o seu propósito abominável. Nos versículos 6 a 8, Davi reafirma sua lealdade e a sua adoração somente a Deus. Ele disse: "Tu és o meu Deus", em oposição aos deuses dos pagãos. Eles podem adorar Baal e Aserá, mas tu és o meu Deus. E foi essa devoção que deu a Davi a confiança de que Deus ouviria a sua súplica. Quando vivemos e trabalhamos no meio de pessoas difíceis, devemos declarar a nossa lealdade ao Senhor Jesus e pedir humildemente que Ele nos conceda a ajuda de que precisamos para enfrentar o nosso dia a dia. Davi conheceu muitas batalhas literais, mas também viveu muitas batalhas com homens mentirosos e caluniadores. Ele testificou que Deus tinha sido a força da sua salvação. Como isso poderia ser explicado, a não ser que um escudo invisível estava ao redor dele, cobrindo sua cabeça no dia da batalha? Isso quer dizer que Deus foi o escudeiro de Davi. Ele o cobriu de tal forma que nenhuma espada do inimigo poderia atingi-lo. Ele orou também para que os desejos perversos dos seus inimigos fossem frustrados e que os planos dos seus corações malignos não fossem bem-sucedidos. Quanto a nós cristãos, as nossas orações pelas pessoas ímpias devem se concentrar na mudança do seu caráter e não apenas que eles deixem de nos perseguir.
Davi orou por uma simples justiça em relação aos seus inimigos. Ele orou para que eles fossem atingidos pelos mesmos males que falaram contra os outros. Nós, cristãos, simpatizamos com o clamor de Davi por justiça, mas, na nova aliança que vivemos em Cristo, somos instruídos a não retribuir o mal com o mal. As pessoas maldosas não percebem que, ao praticarem o mal, estão fazendo com que esse mesmo mal recaia sobre si mesmas. Pela lei implacável de Deus, as pessoas colhem aquilo que semeiam. Davi permaneceu confiante de que Deus defenderia seu povo aflito. A forma verbal "eu sei" expressa um grito de vitória. Na realidade, o trecho dos versículos 11 a 13 é uma afirmação de fé. Esse salmo termina com uma nota de confiança. O salmista estava confiante de que os homens maus não iriam prevalecer. Ele acreditava que no final os justos seriam gratos e os retos habitariam na presença do Senhor, o que seria a melhor recompensa de todas. O Salmo 140 começa com grandes dificuldades e tristezas, mas termina com louvor e triunfo. Se a tristeza é uma certeza, a ação de Yahvé também é. A tristeza e as trevas chegam a todos os homens, mas somente aqueles que conhecem a Deus e têm a sua fé firmada nele, fazem do sofrimento e da noite escura ocasiões para salmodiar triunfantes. Sem dúvida, Deus defendeu a causa de Davi, derrotou seus inimigos e o colocou no trono de Israel. Ele foi um grande homem porque confiou no Senhor e Deus honrou a sua fé. Para o povo consagrado ao Senhor, o melhor ainda está por vir. Se também confiarmos nele, ele realizará o que tem planejado para nós e também honrará a nossa fé. E no Salmo de amanhã, nós vamos mais uma vez acompanhar Davi em várias tomadas de decisões sábias ao enfrentar os ataques dos seus inimigos. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!